Quer saber por que você está onde você está ou porque ainda não alcançou aquele seu objetivo? Então fica aqui que você vai descobrir hoje. Olá, meu nome é Wagner Mello, esse é o canal Relatividade Além do Tempo, que trata de temas diversos de uma forma descontraída. E nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, que eu gosto muito, que é sobre O Mais Estranho Segredo do Mundo, de Earl Nightingale, que foi um radialista estadunidense, nascido em 1921 e faleceu com 68 anos em 1989. Ele criou uma espécie de podcast lá da época dele, vamos dizer assim, né? Só para a gente entender um pouco melhor, mas na verdade eles chamavam de Spoken Word Poetry, que era um tal de uma recitação que eles falavam lá. Eles falaram que fizeram uma pesquisa, né? Perguntaram para 100 alunos, né, de 25 anos qual deles queria ter sucesso. Todos responderam que queriam ter sucesso. Anos mais tarde, voltaram atrás dessas pessoas e constataram que apenas um tinha ficado rico, 4 eram financeiramente independentes, 5 ainda estavam trabalhando e 54 estavam quebrados. Eles falaram sobre a definição de sucesso. O que é sucesso? Sucesso, ele definiu como a realização progressiva de um ideal de valor. Bastante interessante essa definição, porque isso aí quer dizer o seguinte, que se você realizar todos os dias, dar um passo em direção ao seu objetivo, certeza que você vai chegar lá. E olha que legal, ele fala que medo não é a ausência da coragem, e sim o conformismo. Ou seja, uma pessoa conformada não tem como atingir os objetivos dela, porque ela já aceitou a situação, entendeu? Ela não está onde ela chegou e ela aceitou a situação que ela se encontra. Então assim, é muito difícil você atingir um objetivo audacioso se conformando com aquilo que você tem. Assim, faz bastante sentido isso para mim. Acredito que deva fazer para você também. Inclusive, se você pegar uma pessoa que hoje tem sucesso, tem bastante coisa, tirar tudo que ela tem, provavelmente ela vai conseguir tudo que ela tem novamente, tudo que ela tinha. Porque ela é uma pessoa que ela tem objetivos definidos, claros, ela sabe para onde que ela quer ir, entende? Então assim, inclusive ele fala que se você entender isso que ele quer falar, provavelmente você vai mudar a sua vida exponencialmente. Vai mudar de uma hora para outra, da água para o vinho. Que ele fala que nós nos tornamos naquilo em que pensarmos. Inclusive, ele cita algumas frases de algumas pessoas que eu vou pôr na tela para você ver. Quem disse isso aqui foi Benjamin Disraeli. Não foi exatamente isso, né? Eu cortei uma parte para ficar mais fácil. Mas basicamente foi: nada pode resistir a uma vontade. Outra frase dita por Ralph Waldo Emerson: uma pessoa é aquilo que ela pensa o dia inteiro. Ou seja, se você deseja ser rico, você vai ser. Se você deseja ser bom, será. Se você deseja ter fortunas, com certeza você vai alcançar. Basta você desejar aquilo com clareza, com objetivos e realmente lutar para que você atinja o seu objetivo. Aqui vai uma outra frase, né, de uma pessoa que você conhece, inclusive, que é o seguinte: William Shakespeare: nossas dúvidas são traiçoeiras e fazem perdermos aquilo que com frequência poderíamos ganhar pelo simples medo de arriscar. Ele segue com outra, de George Bernard Shaw, que diz basicamente: quem é bem-sucedido criam as situações. Olha que interessante. Quem é bem-sucedido cria as situações. Faz todo sentido isso aí, porque se realmente você está, vamos citar um exemplo aqui, você está procurando um emprego, tenta de um lado, tenta de outro, ninguém te dá emprego, você identifica uma necessidade e você empreende e consegue atingir o objetivo que você tinha, que era ter uma renda. Então assim, quem é bem-sucedido, eles criam as oportunidades. É interessante isso aí. Ele tem uma parte que ele fala nesse áudio, né, vamos dizer assim,
que ele coloca lá um fazendeiro como um exemplo, né? Que o fazendeiro tem as terras dele e a terra, ela não pergunta o que você quer plantar. Você pega o que você tiver e planta. Simples assim. Ela não vai te questionar. Entretanto, o que vai nascer do que você plantou, você não tem escolha. Entendeu? E aí ele faz um paralelo com a mente humana. A mente humana não se importa com o que você está colocando nela, com o que você está consumindo, está assistindo, está lendo. Ela simplesmente aceita. Entretanto, o seu comportamento vai ser baseado naquilo que você colocou. E aí, isso você não tem escolha. Entendeu? Por exemplo, voltando ao fazendeiro, ele tem, por exemplo, 2 sementes na mão. Uma de milho, outra de veneno mortal. Ele planta as duas, rega de igual forma, cuida do mesmo jeito. As 2 plantas vão crescer da mesma forma. Vai dar o mesmo trabalho para ele. Mesma coisa da sua mente. Você coloca coisas boas, é o mesmo trabalho de você colocar coisas ruins. E colocando coisas boas, com objetivo claro, bem definido, você só tem a ganhar com isso. E aí ele fala que uma vez ele estava dirigindo por uma estrada lá nos Estados Unidos e viu uma máquina gigante num terreno enorme, exercendo uma força muito grande sobre um determinado material, né? E quem estava operando aquela máquina era um cara, né, que ele falou assim, que o cara era pequeno em relação ao tamanho da máquina. E aí, imediatamente, ele já pensou que é igual como se fosse a nossa mente. Nossa mente tem um poder muito grande, potencial, e a gente está no poder da nossa mente. Agora imagina, se você estivesse dirigindo aquela máquina, estivesse operando, você ia colocar suas mãos com força no volante, ia direcionar a um objetivo maior, que te trouxesse um benefício, ou você simplesmente ia deixar a máquina de qualquer jeito, caminhando, por exemplo, em direção ao precipício. Não é interessante pensar dessa forma? Por isso que ele fala do mais estranho segredo do mundo, que na verdade não é segredo nenhum, porque você já sabe. Tudo isso que eu te falei aqui agora, o conceito, provavelmente você já sabia. Só que assim, as pessoas sabem disso e não botam em prática. Por isso que é estranho. Por isso que é o mais estranho segredo do mundo. A gente já sabe disso, a gente só não está botando em prática. A gente não está alcançando os nossos objetivos por simples negligência, vamos dizer assim. Tendo a gente uma mente tão poderosa e usando, às vezes não usando, vamos dizer assim, ou usando para coisas que não fazem muito sentido. E também é interessante pensar que qual é o segredo do sucesso? Você saberia responder? Acho que ninguém, ou quase ninguém, saberia responder qual que é o segredo do sucesso, né? Sendo que na verdade a resposta está na gente mesmo. Se a gente realmente concentrar nossos esforços em direção ao objetivo que a gente tiver e for claro, a gente vai alcançar. Lembre-se, nós nos tornamos naquilo que pensarmos. Então, com tudo isso, Earl Nightingale sabe que você vai se perguntar como fazer para saber se isso realmente dá certo, se tem uma maneira de verificar. Então ele tem uma maneira simples, né, que é um teste de 30 dias para ser realizado, para que tudo isso aconteça com você. Só que, igual aquela lei da física, para toda ação tem uma reação, no sentido oposto e de mesma intensidade. O resultado desse teste vai ser diretamente proporcional ao esforço que você dedicar a ele. Inclusive, ele coloca alguns pontos aqui, que são os pontos do preço a se pagar. O primeiro ponto é: você se torna aquilo que pensa. Segundo, lembre-se da palavra imaginação e deixe sua mente voar. Terceiro, coragem. Concentre-se no seu objetivo todos os dias. Quarto, guarde 10% do que ganha. E quinto, ação. As ideias são inúteis a menos que coloquemos em prática. Ele fala que a gente não tem nada a perder fazendo esse teste. E eu vou te explicar aqui de uma maneira bem simples. Tem que pegar um cartão. De um lado, você tem que escrever seu objetivo. Ele tem que ser claro, ele tem que ser único. Não pode ser, tenho vários objetivos. Tem que ser único e tem que ser claro.
Do outro lado do cartão, você tem que escrever o Sermão da Montanha. Você que não sabe o Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha é o seguinte: pedir e dar-se-vos-á, procurai e achareis, batei a porta e abrir-se-vos-á. Para cada um que pedir, receberá. Ao final da procura, encontrará. Quando bater, lhe será aberto. Ele diz que é tão maravilhoso e simples assim. Diz para nos esforçarmos. Que tudo que a gente precisa de um propósito. Dê o nosso melhor. Não freneticamente, mas com a segurança e a calma de que todo o tempo gasto e o esforço desprendido vão voltar proporcionalmente no nosso objetivo. E aqui ele vem com mais uma frase de Dorothea Brande que diz: haja como se fosse impossível falhar. Ele diz para que nós façamos o nosso teste, né, mas não antes, sem ter certeza de que passaremos os 30 dias sem ter coisas negativas na nossa mente. Se caso a gente comece e no meio desses 30 dias a gente tem algum sentimento negativo, a gente volta para o começo e tenta novamente. O legal é o seguinte: na página de onde tem o áudio dele completo, dublado, aqui no YouTube, se você for lá, eu vou deixar o link aqui na descrição, tem vários depoimentos das pessoas falando que já fizeram esse teste e que tiveram resultado. Vou deixar o link aqui, você dá uma olhadinha lá. Muitas pessoas vão falar para você que querem fazer muito dinheiro sem conhecer essa lei. Isso são palavras dele. Sem conhecer essa lei, querem fazer muito dinheiro. E aí ele diz que as únicas pessoas que fazem muito dinheiro sem conhecer essas leis são aquelas que trabalham na Casa da Moeda. Que, diferente dessas pessoas, nós ganhamos nosso dinheiro com muito esforço, com objetivo. É assim que a gente consegue chegar lá. Sucesso não é o resultado do dinheiro. É o contrário. Dinheiro é o resultado do sucesso. E sucesso é o resultado de muito trabalho. Muitas pessoas têm essa lei invertida. É como se chegasse perto de uma lareira, né, e pedisse para que ela nos esquentasse e depois a gente colocasse a madeira. Não é assim que funciona. Primeiro você tem que ir lá trabalhar, né? E engraçado que ele coloca aqui nesse áudio dele que para que você fique rico, você tem que deixar alguém rico antes. E se você pensar nisso, faz bastante sentido, porque para você ter um produto ou um serviço e conseguir vender muito, alguém tem que estar se beneficiando disso. E se tem alguém se beneficiando dos seus serviços, com certeza você vai vender bastante. Eu acho que é uma ótica bastante interessante para a gente poder analisar isso que ele está falando. Pessoal, então é interessante pagar o preço, correr atrás, anotar um objetivo claro no papel. E se você pensar, você que gosta de consumir esse conteúdo, você já foi em vários outros lugares e as pessoas falam a mesma coisa. Escreva seu objetivo claro e único no papel, que aquilo ali vai te ajudar a alcançar o seu objetivo, suas metas. E é importante salientar também que não necessariamente os retornos virão diretamente da pessoa que você está prestando o serviço. Às vezes vai vir de uma outra forma, mas não se preocupa com isso. O universo vai dar um jeito de te entregar o que é seu na hora que você estiver preparado. O importante é que você tenha um objetivo claro e que esteja caminhando em direção a ele de uma forma consistente e constante, sem se levar por pensamentos negativos. Esse é o mais importante. Esse então foi aí o mais estranho segredo do mundo de Earl Nightingale. Espero que você tenha gostado, né? Que você tenha aprendido bastante, assim como eu, que adoro esse áudio. Já escutei ele várias vezes, não sei quantas vezes eu já escutei esse áudio, e ainda assim vou te falar que me deu bastante trabalho. Então por isso eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, deixe um like, né, para que quando eu faça outros conteúdos igual esse, você consiga vir aqui acompanhar. Ativa o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Clica em um card aí, para você poder assistir um próximo vídeo meu. Muito obrigado e até a próxima.